Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e filhos de Amon, e com eles outro dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora moradores dessa terra de diante do teu povo, Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estavam em pé perante ao Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Israel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerás contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zeir, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postrai-vos, ficais perante e vede a salvação do Senhor, para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor, adorando, e levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante de armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratinados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se.
Nisso chegou Judá a um lugar alto do deserto e olhando para a multidão, e eis que eram corpos muito mortos, que jaziam em terra e nenhum escapou. E vieram Josafá ao seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beracá, pois ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beracá, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, tendo Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os inimigos. E vieram a Jerusalém com aluídos, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todo o reino daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto, pois o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era de idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Seli. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto ao seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito notas de Jeú, filho de Anani, que os inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que prometeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Eles fizeram os navios em Ezion-Geber, porém Eliezer, filho de Dodava e Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis.